Olá, povo amado, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre este tema muito importante, um tema curioso e que com certeza existem pessoas que ainda acreditam, nesta ideologia totalmente antibíblica. Então eu resolvi trazer aqui para o nosso canal este tema: devemos orar pelos mortos? O que você acha? Você, talvez, no tempo da nossa ignorância, muitos de nós já cometemos este erro, não é verdade? Nós oramos uma vez pelos mortos, e orar pelos mortos não é uma prática cristã. Tá? Já me perguntaram se é errado a pessoa orar por aqueles que já morreram. Sim, é errado, não é bíblico. Mas não irei me ater apenas a essas poucas palavras agora, mas eu quero me aprofundar um pouquinho neste assunto para que não reste nenhuma dúvida em relação a este tema de hoje. Vamos então ao nosso vídeo. Nós vamos então aqui por partes. Primeiro, a pergunta: devemos orar pelos mortos? E de onde veio esse pensamento, que nós devemos orar pelos mortos? Primeira coisa que você precisa entender, tá, é que com base em um livro apócrifo, tá, no século II, escrito lá no século II, um livro considerado apócrifo, não inspirado, segundo Macabeus, capítulo 12, versículo 46, um livro apócrifo, tá? No qual a Igreja Católica acredita. E de acordo com esse livro apócrifo de segundo Macabeus, as pessoas elas poderiam orar. Os católicos romanos acreditam que orar pelos mortos pode libertá-lo dos seus pecados. Pode libertá-lo dos seus pecados. E eles se embasam, em 2 Macabeus, no capítulo 12, versículo 46, neste livro apócrifo. Mas se nós olharmos para as Escrituras Sagradas, não há nada registrado nas inspiradas Escrituras. Nos livros apócrifos, com certeza existem palavras como essa, mas os livros inspirados, considerados inspirados, que nós temos nas nossas mãos, não há registro nas escrituras inspiradas, tá bom? Nenhum tipo de indicação, advertência, ou que seja uma direção, um ensinamento, um conselho, nada. Não encontramos absolutamente nada que dê suporte a essa doutrina católica de orar pelos mortos, tá? Para que eles fiquem livres aí do pecado, que eles criaram então ali no ano de 1546, em resposta a essa reforma e que condenava essas práticas, Então, não há registro nenhum, tá bom? Nenhum, nas inspiradas escrituras, algo que venha dar suporte a esta crença antibíblica, anticristo, de orar pelos mortos para que eles sejam livres dos seus pecados. Daí vem aquela ideia que muitos conhecem do purgatório, que a pessoa vai ali orar, e por isso que existe aquela missa onde as pessoas, depois do falecimento de um ente querido, elas vão participar dessa missa, e ali o nome do morto, é citado, cada nome dos mortos daquele mês. Então vão citando os nomes completos, os familiares esperam um momento, eu me lembro muito bem disso, tá? Que quando o meu irmão ele faleceu, depois, acredito, de uma semana,
ou naquela mesma semana do falecimento, uma data determinada lá pelo padre, os familiares se reuniam em uma missa específica, uma missa especialmente para os mortos. Você vê que chega a ser irônico, né? Quer dizer, uma missa que era para ser dos vivos era dos mortos. Eles se reúnem e eu fiquei ali do lado da minha mãe, esperando que o padre falasse o nome do meu irmão. Quando falou o nome do meu irmão, minha mãe chorou muito, todo mundo chorou. Eu fiquei ali sem saber o que estava acontecendo, criança, né? E aí as pessoas, depois que o padre lê o nome dos falecidos, e ele então começa a rezar, orar ou rezar, né? No termo católico, rezar pelos mortos, para que Deus os livre dos seus pecados que eles cometeram aqui, para quem sabe eles tenham salvação. Então tem essa missa dos mortos. Então isso não é bíblico, tá certo? Isso não é bíblico. Só é registrado, encontrado nesse livro de Macabeus, segundo Macabeus, que é um livro apócrifo, não inspirado. Tá? Segundo, a doutrina de oração ou orações pelos mortos está ligada à doutrina não bíblica, a doutrina do purgatório, certo? O que seria isso? As orações têm um propósito de libertar as pessoas mortas desse local, como se fosse um lugar de uma prisão eterna. Então, se os mortos pecaram demais, estão nesse suposto purgatório. Então, os vivos oram por esses mortos, é como se eles tentassem pagar uma fiança, né, digamos assim, para ilustrar melhor, e quem sabe essa fiança fosse aceita e esses mortos eram libertos desse purgatório e pudessem então livremente passar do purgatório para a vida eterna. Então esta é uma doutrina, a doutrina católica, a doutrina do purgatório. Por isso, em segundo lugar, segunda observação, né, segundo ponto importante aqui para responder a pergunta se devemos orar ou não pelos mortos, é a questão da doutrina católica, essa doutrina não bíblica do purgatório, certo? Terceiro, em parte alguma, eu quero ler para vocês alguns textos, tá bom? Daqui a pouco bíblico aqui, ó. Em parte alguma de todos os livros inspirados da Bíblia, pode-se encontrar um único caso, irmãos, um único caso de um santo, como eu falo, um santo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa, tá bom? Orando para algum morto, orando por um morto. Você não vai encontrar na Bíblia isso. Registro nenhum, tá bom? Nas escrituras inspiradas. Você não vai encontrar nenhum registro, tá bom? Que dê suporte a essa ideologia totalmente errada de orar por mortos. Você não vai ver ninguém orando pelos mortos, tá bom? E o exemplo disso é o próprio Davi. Quando o rei Davi, o filho dele estava vivo, ele orava, porque a oração é pelos vivos, não pelos mortos. Então, quando o filho morreu, ele não ficou orando pelo filho. Ele se levantou, acreditando na bondade de Deus, e disse: olha, certamente o meu filho nunca mais virá até mim, então não tenho por que eu ficar mais aqui orando, porque ele já morreu. Não tem como, não pode orar pelos mortos. Então, por que eu vou orar? Eu confio na misericórdia e na bondade de Deus. E na bondade do Senhor, com certeza, ele viu que o melhor seria ter levado o meu filho, né, evitando ele de sofrimentos futuros. Então, ele não poderá vir até mim, mas um dia eu irei até ele. Então, Davi, acreditando na bondade de Deus, se levanta e segue em frente. Vai adorar a Deus e continuar servindo a Deus. Então, não existe registro na Bíblia de pessoas ali fazendo um tipo de corrente de oração por aqueles que já morreram. Você não vai ver depois, olha, por mais que o povo tinha um apego muito grande por Moisés e choraram, lamentaram pela sua morte, depois que Josué assumiu a liderança, você não vai ver as pessoas, olha, vamos fazer aqui uma missa, vamos fazer uma reunião, um encontro aqui para a gente orar por Moisés. Ele cuidou tanto da gente, a gente não sabe como é que foi, né? O que aconteceu, onde ele está, se ele está bem,
né? Vamos orar por ele, vamos orar para que Deus o livre dos seus pecados. Então você não vai encontrar na Bíblia nenhum tipo de registro que dê suporte a essa ideologia de orar pelos mortos. Isso não é bíblico, certo? Vamos avançar. Quarto motivo pelo qual você não pode e não deve orar pelos mortos é o que é o nosso tema. Devemos orar pelos mortos? Então estou lhe dando aqui o quarto motivo. E o quarto motivo pelo qual a Bíblia deixa bem clara e de forma categórica que a morte ela é o final e que não há esperança depois dela, isso para aqueles que morrem sem Jesus, sem Cristo, tá certo? E o livro de Hebreus declara o seguinte: aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Jesus, ele foi bem direto, depois você pode conferir em João capítulo 8, a partir do versículo 21 ao 24. Jesus falou a respeito dos que o rejeitaram, tá? E que morreram em seus pecados. Depois você confere ali João 8. Ou seja, o que o autor de Hebreus falou aqui, ele deixa bem claro e de forma categórica que a morte é o final da vida daquela pessoa e que não há esperança depois dela para os que não têm Cristo. Então, não tem essa história da pessoa orar por aquela pessoa e de repente, vamos fazer uma oração, uma missa, uma reza pelos mortos que já foram e vamos orar para que essas pessoas alcancem a misericórdia, que essas pessoas alcancem a salvação. Não tem como. A salvação ela é alcançada antes da morte. É impossível uma pessoa que já morreu ter a chance novamente de ser salva. Não tem como. E o que ilustra bem isso é aquela história que Jesus falou do rico e do Lázaro. Enquanto o rico estava ali no inferno, na verdade no Hades ou no Sheol, que é um lugar onde as pessoas que morrem agora antes do arrebatamento, sem Cristo elas vão para esse lugar, para esperar o dia do juízo final. E essas pessoas, nesse caso que Jesus falou, o rico estava onde? Estava no Hades, né? Ou no hebraico, no Sheol. E o Lázaro estava onde? No seio de Abraão. O que seria o seio de Abraão? O seio de Abraão é literalmente o paraíso, né? Também é um lugar separado da Nova Jerusalém. Então o paraíso ele é um lugar, como no caso o Sheol é uma parte externa do Geena, que é o lago do fogo que vai ser inaugurado no juízo final. Assim também o paraíso, também conhecido como seio de Abraão, ele também é uma extensão da Nova Jerusalém. A parte externa é o paraíso. Esses também estão aguardando ali o dia do juízo, não para o juízo, mas para a vida eterna. Então ali está a prova, né? E ali na conversa daquele homem, ele falou o quê? O que ele pediu quando ele viu lá o Lázaro, viu Abraão? Ele falou: olha, vamos fazer o seguinte, por favor, me deixe voltar então para avisar os meus irmãos, para que eles não venham para cá, né? Ou seja, ele entendeu que para ele não tinha mais salvação, ele já estava condenado. Então a oração pelos mortos é antibíblica, tá bom? Não há respaldo que dê suporte a essa ideologia totalmente anticristo e antibíblica, tá certo? Quinto motivo, já vou terminar, darei aqui 6 motivos, estamos no penúltimo então. Quinto motivo, Jesus aqui nos deu exemplo, lá no Evangelho de João, no capítulo 11, que nós choramos pelos mortos e oramos pelos vivos, né? Quando ele se aproximou ali do túmulo de Lázaro, ele chorou, e depois Jesus orou pelos que estavam ali, e depois orou
pelo Lázaro, não orando para que Deus o livrasse da condenação. Jesus o amava muito, a Bíblia deixa claro isso. Era um grande amigo de Jesus. E você não vai ver Jesus orando em nenhum momento ali por Lázaro, para que Deus o livrasse de qualquer condenação eterna, dos pecados. Não, isso não é bíblico. Jesus orou, mas para que Lázaro ressuscitasse. Então a única oração que é válida e bíblica pelos mortos seria, no caso, pela fé, nesse sentido de acreditar que Deus pode ressuscitar aquela pessoa que morreu. E muitos casos, não apenas na Bíblia, mas nos nossos tempos, que pessoas oraram e mortos voltaram à vida. Então, somente nesse caso, oram. Em um velório, não existe orar por aquele que está morto. Ele já está morto, o corpo está morto. A gente ora pelos vivos e choramos pelos mortos, não por lamentação, mas por tristeza da separação e mais nada. Mas mesmo assim eu ainda falo mais, vou além. Quem morre com Cristo não morre, vive eternamente, tá bom? Quem morre aqui nessa vida e tem Cristo, essa pessoa nunca morrerá, ela viverá para sempre, tá bom? E sexto e último motivo, porque não devemos orar pelos mortos, tá? Eu vou ler para vocês uma referência que está escrito lá em Apocalipse capítulo 6, deixa eu pegar aqui, Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Olha que interessante. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Isso aqui é muito interessante. Esse texto, ele revela algo profundíssimo para nós, tá? Para a gente terminar esse estudo de hoje sobre curiosidades e respostas teológicas. Veja que interessante. Aqui que nós acabamos de ler em Apocalipse 6:10, temos um exemplo muito claro de que os vivos não devem orar pelos mortos. Não deve orar em momento nenhum. Você não ora pelo morto, pelos mortos, não ora para os mortos. Tem gente que quer, né? Tem muito de querer orar por aqueles pedindo proteção, como se eu orasse: ô mãezinha, você está aí agora, me protege. Minha mãe não vai me proteger, minha mãe não vai fazer nada, ela está lá com Jesus agora, mas ela não pode fazer nada. Quem me guarda, quem me cuida de mim não é ela. Nunca será minha mãe, que já morreu, e nem aqueles que eu amo que já morreram. Então a gente não deve orar, não devemos orar para os mortos, pedindo ajuda, intercessão para os mortos, coisa do tipo. Não devemos orar pelos mortos também, tá bom? E nem devemos orar ali, tanto em casa, na missa, na igreja ou nos túmulos dos cemitérios. Isso não é bíblico, tá, pessoal? Está ali falando, conversando, uma pessoa que não está ali mais. É apenas um túmulo de pedra e mais nada, né? Agora, os mortos, aqueles que estão lá em Cristo, eu estou falando, a Bíblia fala claramente, os que estão no paraíso, esses aí oram por nós vivos. Orar, eles oram. Porque você não deixou de ter sua mãe, ela não tem amnésia, esqueceu que é sua mãe. Então ela ora para que Deus livre você. Se você perdeu sua mãe, ela morreu, seu pai, algum ente querido que morreu em Cristo, essa pessoa ela ora por você. É interessante, ela ora para que Deus firme os seus passos na justiça, para que você chegue lá onde ela chegou. Então existe sim o relato, e a prova disso é que estavam aqui esses que tinham morrido, que estavam lá no paraíso, exclamaram em grande voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e para vingar o nosso sangue? Estava pedindo vingança, o sangue deles, e pedindo a Deus por aqueles que estavam na terra. Então, isso acontece mesmo lá no paraíso, certo? Tem aqui então esse relato de que os mortos, no caso, oram pelos vivos, mas não há exemplo em toda inspirada palavra de Deus
eu falo isso enfaticamente, não há registro em toda a Bíblia, em toda inspirada palavra de Deus, inspirada Escritura, porque os livros apócrifos, como aquele que nós começamos esse estudo, falando de 2 Macabeus, esse livro é livro apócrifo, não inspirado, não considerado como inspirado, então descarte ele, certo? Então tá aqui, ó. Então não encontramos em toda a Bíblia, né, algo que nos dê esse suporte, que apoie essa ideia, tá bom? Os santos martirizados na glória são descritos como esses que nós acabamos de ler, né, orando por vingança sobre os seus inimigos. Por isso que ele pediu lá por vingança. Por quem que estava orando? Por isso que estava aqui ainda na terra, certo? E para a gente finalizar aqui, deixe-me fazer uma observação. E como há alegria no céu por uma única alma que é salva na terra, não há dúvida de que há oração no céu pelos perdidos. Mas a Bíblia não deixa nem mesmo o menor vislumbre de esperança para quem quer que morra em seus pecados sem Cristo. Então, em todos os sentidos, tanto os que morreram com Cristo, em Cristo ou sem Cristo, todos os mortos, no sentido generalizado, cristão, não cristão, não devemos orar pelos mortos, tá bom? Provei para você, fizemos esse estudo aqui agora para que você entenda essa verdade, esta verdade teológica. Então, está aqui a resposta teológica para essa pergunta, tá? Devemos orar pelos mortos? Não devemos orar pelos mortos, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima oportunidade. Fique na paz e na maravilhosa graça de Deus.